Muita coisa mudou. Se nos bastidores o Cruzeiro segue se reformulando, em campo não é diferente. O time de 2021, que fracassou em busca da ascensão, não sobrou quase ninguém. A transformação do elenco começou ainda no início do ano, antes mesmo da SAF. Até então, com Alexandre Matos na direção de futebol e Vanderlei Luxemburgo no comando técnico, o Cruzeiro anunciou vários reforços. 4 continuam no clube. Os volantes Felipe Machado e Pedro Castro, o meia João Paulo e o atacante Edu. Os outros já deixaram a toca da Raposa. Alguns antes mesmo da estreia. Pará, Jailson e Fernando Neto até foram anunciados, mas nunca entraram em campo. Já os zagueiros Maicon, hoje no Santos, e Sidney, atualmente no Goiás, se despediram pouco tempo depois das estreias. O principal motivo para tanta mudança foi a transformação do clube em sociedade anônima do futebol. Aproveitar a minha experiência no futebol, lógico, e acrescentar muito ao futebol do Cruzeiro. Acho que a gente tem um desafio enorme, temos todos os ingredientes na mão para construir uma história maravilhosa. As primeiras ações da SAF aconteceram nos bastidores. Com trocas no comando do futebol, o técnico Paulo Pessolano chegou. Os contratos do elenco foram reavaliados. Logo de cara, muitos jogadores foram descartados e os vínculos sequer chegaram ao clube empresa. No caso dos outros jogadores, quem concordou com as novas condições seguiu na toca. Quem bateu o pé acabou deixando o Cruzeiro. Foi assim com o ídolo Fábio. Sem acordo, o goleiro se transferiu para o Fluminense. Para recompor o elenco, a SAF foi atrás de novos reforços. Em pouco tempo, 10 jogadores foram anunciados, alguns considerados titulares atualmente, como Rafael Cabral, Lucas Oliveira e Fernando Caneci. Outros 2 atletas subiram definitivamente das categorias de base, o goleiro Denives e o meia Daniel Júnior. Mas as mudanças não pararam por aí. O recém-chegado Gabriel Dias fechou com o Vasco. Considerada a grande promessa do Cruzeiro, Vitor Roque também deixou o clube rumo ao Atlético Paranaense. Uma transferência surpreendente, que segue gerando polêmica nos bastidores celestes. É fácil, na realidade, para qualquer treinador. Quando você se entera que se vai Vitor Roque, hoje era um jogador importante, por mais que seja um menino. Não é fácil isso. Pensando na Série B, pouco antes da saída do atacante, o Cruzeiro já havia fechado com mais 8 jogadores. Só faltava acabar com as punições que impediam o registro dos novos atletas. As dívidas foram quitadas e quase todos os reforços inscritos. O atacante Rafael Silva é o único que ainda aguarda a regularização. Com apenas 6 jogadores remanescentes de 2021, não há dúvidas. O objetivo celeste é chegar ao fim do ano bem diferente da última temporada. Eu me assustei muito quando no final do ano o Cruzeiro começou a colocar aquele pacotão de jogadores e eu lembrava bem, cheguei a comentar no programa, sobre a dívida que ainda tinha que impedia o Cruzeiro de registrar jogadores. Dava-se o sinal de que iria pagar as dívidas, né? E a gente não imaginava que já estaria negociando aí o futebol do Cruzeiro com o Ronaldo Fenômeno. Quando vira o ano, até cheguei a comentar com o meu cunhado, estava de férias, falei assim, eu acho que parte desses jogadores não ficam, porque com a SAF vai ter uma redução drástica de salários aí. Talvez até os jogadores, muitos que estão aí, nem fiquem também. E aí fui pego de surpresa com a saída do Fábio, não apaga a história do Fábio de forma alguma. Na minha opinião, continua sendo um dos maiores goleiros da história do Cruzeiro e acho que a gente tem que tratar com muito respeito, né, e entender que existe a condição administrativa e não acho que o Fábio foi traidor, não acho que foi absolutamente nada disso. Né, foi colocado uma condição, ele não aceitou, teve todo o trâmite jurídico que aconteceu depois e tudo bem. Então segue sua vida e está tudo certo. Mas sobre os jogadores que estão chegando, eu tenho muita expectativa em cima do Leonardo Paes. Por que eu tenho expectativa sobre ele? Todas as vezes que a gente acompanhava o futebol, a gente sempre via o nome dele aparecendo como destaque nos times aonde ele passou. Então agora ele chega no Cruzeiro, é um jogador muito eficiente,
Jogador com ótima visão de jogo também. Então tem uma boa expectativa sobre ele nesse meio campo do Cruzeiro. E em relação ao Denivis, gente, eu não tenho nada contra o Rafael Cabral, nada contra a pessoa dele, não é nada disso. Mas eu acho que o Denivis é um jogador, um goleiro, acima da média. Um cara que a nota de corte é lá em cima. E acho que ele pode ter mais sequência. Acho que não atrapalha nem, inclusive, o processo do Cruzeiro. Agora aí na Série B, de repente, colocar ele para jogar. Deveria ter colocado mais vezes no Campeonato Mineiro. Tem uma preferência entre Rafael Cabral e Denivis? Tenho. Acho que o Denivis pode entregar muito mais. Né? E é difícil você colocar, de repente, na conta do Rafael Cabral alguns resultados. A gente tinha um goleiro como o Fábio, que a nota de corte é muito alta, é um cara extremamente qualificado, que sempre foi questionado por não estar na seleção brasileira. E agora a gente tem o Rafael Cabral, que eu não estou minimizando o jogador, Bebel. É apenas para mim um goleiro normal, um goleiro comum. É simplesmente a nota de corte que é muito alta. Era o Fábio e agora o Rafael Cabral, mas temos o Denivis, que pode ter mais oportunidades, que é um baita de um goleiro. É o comparativo, né, Hugão? Mas nada contra o Rafael Cabral, acho um grande profissional, está fazendo um bom trabalho aí, tem algumas falhas que são questionáveis ou não, mas enfim, segue aí, acho que o Denivis pode ter mais oportunidades.